E aí, Eduardo? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, Bom demais. Olha lá também, cara, paga pau do Neymar. você viu o jogo? Não, eu não perdi meu tempo, não. Então você não pode falar nada, o cara é um Mas, mito. tá, eu vi o resumo. O cara não fez nada. Nada. Ah, não. Nada. Fez nada. Uma bola na trave, velho. Vocês estão endeusando o cara por causa de uma bola na trave, velho. Foi duas na trave, uma assistência. Ah, O cara carregou. assistência. Oh, nossa, pelo amor de Deus. De letra, de letra. Fica até chato o jeito que vocês falam. Di Maria levou o PSG à final. Não, Neymar leva o PSG a Neymar. Di Maria. Se não fosse Neymar, de Maria não tinha feito gol. Ah, não. O primeiro gol do Marquinhos e do Di Maria não teve participação nenhuma do Neymar. Beleza, primeira. Então. Segunda. Segundo aí já. Depois que já tá ganhando é fácil. Ah, Neymar é jogador de jogo, de time de jogo que já tá ganhado, assim. Aí ele é jogador bom. Quando precisa dele, ele falha. para, Eduardo. Para. Ele só joga bem quando o time já tá ganhando. Mentira. Verdade. Ah, e contra o Atalanta? Tava perdendo e o cara carregou. Carregou. Ai, meu Deus, que exagero. Que exagero. Fala, Pedro, beleza? Tô aqui discutindo. Os caras estão tentando defender o indefensável, cara. É isso que eles estão O fazendo. cara carregou. Cara. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Tô esperando o pessoal chegar e aí a gente já vai começar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai falando besteira. Falando de Neymar é a mesma coisa que falar de besteira, tá? Ele não vai ser o melhor do mundo, não. Eu sou Bayern desde pequeno, velho. Tá bom, aí Bayern. já tá na final, já calou tua boca, duas marchas, só isso já tá bom, já. Você vai Na- ser campeão. Oh, antes de você entrar, eu estava dizendo exatamente que o PSG foi para a final graças ao Di Maria. Graças a ele. Esse cara tá louco. A Semi eu não falo nada. A Semi o Di Maria jogou melhor que o Neymar, mas a falta do primeiro gol foi ele que sofreu, a assistência do segundo foi ele que deu. Então. Então você fala que foi ele isso aí jogou mal, ele mesmo. não jogou. Quem O Di levou. Maria jogou melhor que ele sim, mas que ele jogou Oh, mal. a imprensa brasileira é muito tendenciosa, cara. Ela fala exatamente assim. Pera, deixa ele falar. Fala aí, Eduardo. A imprensa brasileira é tendenciosa. A reportagem foi exatamente isso. Neymar leva o PSG pela primeira vez à final. Oh, que exagero, cara. Que exagero. Que exagero. Onde que Não, você viu eu isso também aí, não Eduardo? achei. Eu vi no Globo Esporte só. Eu tô falando que eu achei. O Neymar deu uma assistência pro gol. E a Aí no jogo primeira contra o foi a Atalanta, falta. Então, foi ele ele que carregou. carregou. Não, Tá na final por causa dele também. carregou é muita coisa para um cara que não fez Carregou gol. nas Deus, costas, você não viu o carregou jogo. nas costas. Carregou sim. E agora o Bayern. O Bayern não saiu ontem porque o Leão não quis. Ah, tá Mas bom. toma, vai falar que não. Você viu o jogo? Você viu o jogo, né, Eduardo? Você viu o Não, jogo, eu não né? vi, velho. Eu tô trabalhando nesse horário, velho. Eu tô dando aula nesse horário. É bom sim, mano. Só que Não, o mano, Leão o teve Mano, o duas Leão chances. teve chance Boa, pra O Leão caralho de teve gol, muita velho. oportunidade e errou muito. O Leão só não Ele errou passou demais. porque é Porque não quis, ingênuo. porque não É. quis. Ele não Exatamente, tá ele errou acostumado com muito. semifinal. Então, ele, Não- mano, não teve muita jeito. chance de gol, Ele teve velho. muita chance e errou. Ô, gente, Tá na A Laura gente tem que ser assistir. sincero. ô, gente, eu vou deixar agora, peraí, deixa o pessoal acabar de entrar. Vai dar 9h05, a gente vai cortar o papo de futebol e voltar a falar dele só no final. Para, Eduardo. Eu não fujo, não, eu falo com vocês. Mas agora, Ô, Eduardo, mano, ô, São- eu queria saber o que você tá fazendo pra ter tanto ponto no cartola, porque eu tava pertinho do C, Ô, você tá mano, com então. 230 pontos agora. Ó, Você peraí. tá com hack no cartola, né? não tô, mas ó, o Jô ontem ele me assustou. A hora que eu cheguei do curso, ontem eu tava trabalhando, cheguei em casa, tava na hora do pênalti dele. Aí o cara fala, nossa, pênalti do Jô, eu tenho ele de capitão. Ele foi lá e errou. Aí o juiz voltou, falei, não, agora vai. Ele errou de novo.
Aí eu falei, droga, só que o Jô é um cara insistente. Ele foi lá, ainda marcou um ponto, fez 7 pontos, fez 14 pontos pra mim ainda. Eduardo, Ele ajudou. fala a verdade. Oi. Você tá pesquisando time na internet, né? Eu nunca uso time de internet. Não, ele Ah, tá tá isso, copiando o time do Vou cartoleiro entrar no lá. cartão só pra copiar da net. Ó, Verdade, eu, ele pega do cartoleiro lá. eu, Pega do cartão. eu não, Sabe? eu só tenho um tipo de coisa que eu uso, que inclusive ontem me foi útil. No próprio aplicativo do Cartola, eles têm o aviso de, por exemplo, ontem o lateral do Internacional foi cortado do time em cima da hora, faltava 1 hora para fechar. Eu tive tempo de tirar ele. Eu tinha ele, o Saravia. Isso ajudou pra caramba, isso ajudou. Não, é um bosta. É a única coisa que eu tenho, assim, que eu admito que eu uso. Aviso de jogador que não vai jogar, isso é verdade. Agora do resto... Dois jogadores Salvou meu. meu time. Dois jogadores Meu meu não jogou, jogou. mano. Bom, pessoal, O zagueiro e o Luan. tá bom. Ó, Mano, eu acho que o Atlético Paranaense ia ganhar do Parmeira. eu entro nesse assunto já, depois que a aula acabar. Pessoal, eu preciso de uma ajuda de vocês hoje. Tá bom. Eu deixei as minhas listas de chamada, tudo com a Adriana semana passada, quando eu fui entregar as notas para ela. Eu ia buscar ontem, mas aí teve 2 pedidos de entrega de redação ontem para mim. Eu falei, tudo bem, não vou mais hoje, eu vou amanhã. E aí eu não tô com a lista de chamada aqui. Então vocês vão ter que me ajudar. Quem não tá aqui para eu anotar as faltas, por favor. Ó, vamos lá, vocês sabem melhor que eu. Ó, vou ler para vocês, todo mundo que tá me ajuda a lembrar de quem não tá. Ó, Ana Carolina, Ana Laura, André, Bárbara, Caio, Caroline Galo, Diego Zanuncio, Gabriel Andro, Gabriel Teles, Heitor Secati, Heitor Bitar, Igor Zocal, Júlia, Lana Vitória, Livian, Lucas Torres, Luma, Manuela, Murilo, Pedro, Ronald e Saharen. Ó, o Guilherme, tô lembrando. Guilherme não tá. Quem mais? Não tá. Guilherme, o Paulo, quem mais? Ajuda aí. Felipe tá. Gabriel Felipe. O Gabriel Felipe é o Gabriel Zocal, né? É. Então, por enquanto, Guilherme, Paulo e Gabriel Zocal. Tá bom. Mais alguém que vocês estão lembrados? De ver sim, acho que é só. Não, tá bom, beleza. Se lembrarem de mais alguém, por favor, me ajude. Tá aqui. Quem? Ah, Mariana também. Ah, Mariana, pode crer, Mariana. Se alguém for entrando aqui, eu vou cancelando a falta, mas por enquanto eu tô anotando aqui, só para deixar, sim, para deixar justo, né? Então tá bom, se lembrarem, por favor. Beleza, pessoal. Eu já tô gravando a aula, já tô gravando, beleza. Esses que estão faltando podem assistir depois a gravação. Beleza, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo da apostila. Nós estamos no caderno 7. É uma coisa super simples. Eu vou usar bem menos a apostila e muito mais o que eu já falo para vocês e eu explico por quê. Então a matéria de hoje é bem simples, é bem tranquila. Não tem nada de diferente, não. E aí, depois a gente faz os exercícios, tira todas as dúvidas. Aí no final da aula, como de costume, a gente conversa mais sobre futebol, porque eu tenho umas verdades para falar para vocês sobre o que eu acho que vai acontecer na final da Champions. Mas espera o final da aula, vocês têm que saber ser paciente. E eu adoro incomodar vocês sabem. Ó, vou transmitir a tela aqui para vocês, bora lá. Ó, para quem entregou a redação de recuperação, eu não corrigi ainda, acabei de explicar, falo de novo, porque eu ainda não fui buscar. Eu tive 2 alunos que me pediram para entregar ontem e eu deixei, claro, falei, entrega lá. E provavelmente eu vou na escola hoje e se tiver poucas redações, tipo, se tiver umas 10, eu já vou corrigir lá mesmo. Eu falo, Adriana, eu vou corrigir aqui mesmo, você já pega, fica com as notas aí. E aí eu resolvo isso de uma maneira mais simples, eu já nem levo para casa, eu já deixo lá corrigido. E aí vocês já têm acesso a isso aí. E outra coisa, bora caprichar mais esse bimestre para não sobrar, para não ficar sem de recuperação por causa de falta de entrega, hein? Vamos caprichar. Vocês já têm uma redação da semana passada que hoje quem já tiver com ela lá com a Miriam, eu já vou trazer para casa já para corrigir. Então, vamos caprichar nisso aí. Até o final de setembro fecha o terceiro bimestre, né? Tem tempo de sobra para entregar tudo certinho e não acontecer de novo essa história de ficar de recuperação por causa de não entregar. Se ficar de recuperação, que fique por causa de nota, não por causa de não entrega. Bora lá. Vamos lá, gente. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o caderno 7. Ele vai entrar aqui, ó. O primeiro módulo de vocês, esse bimestre, ele chama-se tópico frasal.
Ele vai falar sobre a questão do parágrafo. Quais são as divisões de um parágrafo, como é que funciona o parágrafo dissertativo. Ele vai dizer que todo parágrafo tem um tópico frasal, tem um desenvolvimento e uma conclusão, como se fosse um texto todo. Ele vai dizer tudo isso para vocês. Isso aqui, na minha opinião, eu estou falando bem sinceridade, na minha opinião, é uma divisão, se eu falar assim, ó, todo parágrafo ele tem uma divisão de o tópico frasal. O que é isso? É a frase núcleo, é a frase principal, e o restante é o desenvolvimento para explicar essa frase núcleo. Primeira coisa, a frase núcleo é a citação de autoridade? Não, não é. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar para vocês o seguinte, essa noção ela é muito simples. É uma noção que engloba tudo de um jeito só, e não é assim. Vocês sabem que não é assim. Quando a gente treina o nosso esquema de redação, a gente sabe que não é minimalista, não é só simplesmente assim, ó. Então, todo parágrafo, desde a introdução até a conclusão, é tudo seguindo esse princípio? Não é, não. Vocês têm muito mais detalhes que vocês já conhecem, que eu prefiro enfatizar o que vocês sabem a mais que isso, do que voltar, né? Nós estaremos regredindo se a gente pensar que todo parágrafo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão com tópico frasal. Não é só isso. É muito mais complexo. Então, vocês têm muito mais conhecimento do que dizer só isso. Eu vou deixar esse conceito só para os parágrafos do meio. Vamos lembrar o que tem em cada parágrafo de uma maneira muito mais segmentada, com muito mais partes diferentes, cada uma com suas especificidades que vocês sabem. Então, por exemplo, vamos voltar. O primeiro parágrafo. O parágrafo de introdução não é simplesmente um tópico frasal e explicação. O tópico frasal seria a tua tese e o resto é explicação. O resto não é só explicação, não. O resto se divide em quê? Cenário e prelúdios. Então, se eu falasse para vocês só o que está na apostila, eu estaria diminuindo o que vocês sabem. Então, esquece isso. Vamos voltar. O teu principal, o centro do teu parágrafo, do primeiro da introdução, é a tese. É aquela que você pega aquela frase lá que está no tema e desenvolve e diz de um outro jeito para ser o coração da sua redação, para ser o posicionamento. Se é um tema de dois lados, você é ali que você vai colocar que lado você fica. Se é um tema que não tem dois lados, mas é ali que você deixa bem claro uma necessidade de discutir um assunto, uma necessidade de rever um problema e assim por diante. Esse é o núcleo. Agora, antes disso, tem aquela preparação. A preparação é quando você vai puxar repertório próprio. Você vai trazer alguma obra de arte, ou algum seriado, ou algum filme, ou algum momento histórico para ilustrar a sua tese. Para ilustrar, para chamar, saltar aos olhos da banca alguma coisa da realidade que representa o problema que você vai discutir. Isso é muito mais do que só desenvolver. Não é só desenvolver, é uma coisa específica que vocês sabem fazer. E claro, você coloca primeiro porque, lógico, já que é a isca para fisgar a atenção, já tem que ser jogada primeiro. Depois vem o tópico frasal, que é a tua tese. E logo em seguida você pensa, 2 motivos pelos quais o problema acontece. Teu prelúdio 1, escrito em 2, 3 palavras, uma frase. Teu prelúdio 2, que depois você vai explicar. Então, a explicação do primeiro parágrafo é muito mais do que está na apostila. Eu não vou seguir apenas isso aqui, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é só isso. Não é só tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Não é só isso. É mais que isso, é mais complexo. E vocês que têm essa noção, eu não preciso ficar minimalistamente falando disso. Agora pula, vamos lá para o fim, é a mesma coisa. Não tem só um tópico frasal no teu último parágrafo de conclusão, não. O teu último parágrafo de conclusão, você tem 5 elementos que você tem que cumprir. Você vai fazer uma retomada da tese, portanto, medidas são necessárias para a solução do problema. Você vai fazer essa retomada, e aí você vai colocar um agente com detalhamento, aí você coloca ação, que é o nome do que vai acontecer, modo meio, que é 2, pelo menos 2 através de, por meio de, que vai ser exatamente o que vai ser feito, e o resultado, que é o arco-íris do final, o final feliz, que é o que vai acontecer depois da introdução. São 5 elementos na tua conclusão que você tem que seguir e que é muito, muito mais detalhado do que falar que tem um tópico frasal e um desenvolvimento disso. É muito mais que isso.
Eu prefiro o meu estilo de explicar, eu prefiro meus nomes, a minha forma de dar, do jeito que vocês estão acostumados. É muito mais detalhado do que da apostila. Agora sim, nos argumentos, nos parágrafos do meio, o parágrafo 2 e o parágrafo 3 da sua redação, aí a gente pode se encaixar assim, tópico frasal e desenvolvimento. Aí sim. Por quê? Aí você tem que fazer basicamente o quê? Primeiro, você coloca um juízo de valores. Esse nome sempre causa um estranhamento, né? Juízo de valores, Eduardo? Juízo de valores não é aquela coisa que não pode pôr na redação? Cuidado, não é bem assim. Um juízo de valores, quando não pode pôr na redação, é aquele que é uma frase pronta, um bordão, uma frase de efeito. Tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não deve estar na tua redação de jeito nenhum. Ou, cavalo dado não se olha os dentes, é melhor um pássaro da mão que dois voando e blá, blá, blá. Isso são juízos de valores, são bordões que não devem estar. Agora, um juízo de valor que deve estar é uma constatação óbvia da sociedade, de um problema qualquer, que é feito por você, sem você ser um pesquisador. Você começa o assunto do teu parágrafo de argumentação explicando o problema e claro que você, como você não é um instituto de pesquisa e você não é uma citação de autoridade ambulante, você está fazendo juízo de valores. É óbvio, não tem jogo como escapar disso. Imagine que você está fazendo uma argumentação que você daqui a pouco vai citar alguém, daqui a pouco você vai dar dados estatísticos da pesquisa feita por algum instituto. Mas antes você tem que preparar. Aí, esse é o juízo de valores que vai ser o teu tópico frasal. Depois você se preocupa em explicar. Então seria alguma coisa do tipo assim. Você vai lá e inicia, né? Em uma primeira vista, ou no primeiro plano, ou primeiramente, o problema da poluição, ele aflige ao planeta em várias formas e causa bastante consequências para a vida humana. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu não sou pesquisador de poluição. Eu não sou especialista em poluição. Eu não sou filósofo, eu não sou nada. Só que eu iniciei o assunto. Agora sim eu vou colocar. Segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem é produto do meio, ele quis dizer que a ação humana em meio a lugar onde se vive influi-se diretamente. Pô, comecei a explicar usando o cara, o Rousseau, beleza. Aí eu estou fazendo o que com o meu Rousseau? Estou fazendo uma explicação, um momento de averiguar o que eu disse lá em cima. E aí sim a gente se encaixa nesse esquema aqui, ó. Tópico frasal e depois desenvolvimento. Isso sim. Então, no teu parágrafo de argumentação, você pode seguir esse esquema que está na apostila de vocês. Só que, claro, ali ele não fala os detalhes e eu gosto de usar os detalhes. Como que é uma boa forma de explicar esse juízo de valores que você faz? Pô, eu cito 2 jeitos bons, dados estatísticos e citação de autoridade. É o melhor jeito de explicar uma constatação da vida sua de um problema. Vamos mudar de assunto. Você vai lá e coloca que a violência, vamos supor que o teu tema é sobre violência. Então você vai colocar, primeiramente, a violência assola a população de maneira bastante abrupta, uma vez que grande parte das mortes mundialmente coletadas ou registradas são decorrência de atos violentos. Claro, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que eu fiz? Primeiro eu disse que a violência assola a humanidade de maneira abrupta. Isso não é retirado de lugar nenhum, isso é meu. Só que eu não sou um instituto, eu não sou filósofo. Eu estou dizendo uma citação minha, então isso é um juízo de valores. Só que depois ele vai ser embasado, vai ser explicado por coisas que eu posso dizer. Eu fui lá e disse os dados da Organização Mundial de Saúde. E depois eu vou lá e coloco, sei lá, eu vou lá e coloco sei lá, que citação que vocês lembram aí na cabeça, eu nunca lembro na hora, de alguém que pode falar sobre, é só lembrar do homem, é o lobo do homem, pronto, do Thomas Hobbes. Tá vendo? O que eu fiz? Primeiro eu joguei, bum, coloquei a minha. Eu não sou pesquisa, mas eu posso. Depois eu expliquei com dados, depois eu expliquei com citação. Esse é o parágrafo de argumentação perfeito. É esse esquema que eu quero que vocês sigam, que a gente já vem treinando há um bom tempo. Se vocês seguirem esse esquema, vocês não precisam se preocupar com a matéria de hoje. Que ele vai lá e afirma o seguinte, deixa eu ler o exemplo para vocês. Aqui, ó. Ele vai lá e coloca o seguinte, ele fala aqui, o tópico frasal é o seguinte, viver em cidade se tornou um grande desafio. Isso aqui eu não chamo de tópico frasal, eu chamo de juízo de valores. Isso aqui a pessoa, ela disse sem ela ser um instituto, ela está dizendo
E aí depois ela vai desenvolver falando que em qualquer lugar, a qualquer hora, seja quem for, as pessoas são vítimas de mais variadas formas de violência. E depois ela vai dizer que é preciso que a comunidade e o governo se tornem aliados da criação. Eu não gosto desta forma. Primeiro, olha o que esse candidato está fazendo. Ele está colocando um juízo de valores e depois ele está explicando o seu juízo de valores com mais juízos de valores e depois ele está, na conclusão, solucionando o problema. Não, nada bom, nada bom. O ideal é que ele não faça isso. O ideal é que ele faça o que vocês estão acostumados a fazer. Joga um juízo de valores aqui e explica o juízo de valores com dados. Explica o juízo de valores com citação e não põe solução para o problema porque não está na hora disso. Ou seja, eu dei meio que uma abandonada neste sistema aqui que foi dado para vocês, porque eu não concordo totalmente com ele. Aí, olha aqui como é que ficaria o parágrafo pronto, ó. Aqui, ele pegou exatamente esses 3 exemplos e colocou no parágrafo com coesão, olha aqui. Viver em cidades tornou-se um grande desafio. Em qualquer lugar e qualquer hora, seja quem for, as pessoas são vítimas das mais variadas formas de violência. É preciso que a comunidade e o governo tornem-se aliados na medidas para mudar essa situação. Eu, sinceridade, acho esse argumento que eu coloquei, que está em cor azul aqui, esse argumento fraco. Se esse argumento estivesse numa redação que eu estou corrigindo, eu colocaria argumento fraco. Por quê? Porque não tem repertório, só tem juízos de valores, não tem embasamento de nada, não tem uma citação, não tem nada. Ou seja, um argumento fraco. Vai por mim. Vamos nos concentrar no esquema que a gente já está acostumado. Agora aqui tem uma informação interessante, olha aqui, ó. Ele está falando sobre período. Aqui ele fala assim, ó, porém, na língua falada, mais frequentemente organiza esses períodos simples, ao passo que a língua escrita costuma se fazer maiores. O que ele quer dizer com isso? Gente, quando a gente está falando, a gente utiliza-se muito menos conjunções subordinadas, ou orações subordinadas. A gente faz a maioria das frases estanques. Então a gente fala uma frase e mete um ponto final, oral, claro, depois outro ponto final e assim por diante. Na escrita, a gente vai lá e articula uma frase com outra, com conjunções, e faz períodos compostos, mais. E aí ele fala assim, então às vezes vai ter um parágrafo que você vai lá e coloca inteiro, né? Ele vai lá e cita isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Um dos aspectos mais notáveis da complexidade sintática nos períodos compostos é o uso de vários recursos de coesão. Ó, isso aqui ele está querendo dizer que você pode fazer um parágrafo inteiro. Ué, que barulho foi esse? Isso aqui é o WhatsApp. Deixa eu desligar aqui, ele só fica fazendo barulho. É o pessoal do 2º ano tirando dúvidas comigo da redação que eles estão fazendo. Então, pessoal, eu simplesmente vou falar o contrário também. Não é bom você colocar um período longo do tamanho de um parágrafo inteiro. Não é bom. Ou seja, você começa por letra maiúscula no parágrafo e só vai colocar ponto final lá no fim do parágrafo, depois de 5, 6, 7 linhas. Não é bom. O teu texto vai ficar extremamente rebuscado, vai ficar com uma alta chance de ter discordância, alta chance de ambiguidade, alta chance de repetição, porque você vai colocar vírgula, gerúndio, vírgula, gerúndio. Nunca opte por isso. Você opte pela simplicidade. Então, a cada 2 ou 3 linhas, use um ponto final. Isso não vai tornar o teu texto minimalista, ou seja, ao ponto de colocar só frases coordenadas. Vai ter subordinação, sim. Você não precisa se preocupar. Coloque um ponto final a cada 2 ou 3 linhas. Ou seja, em um parágrafo, o ideal é que tenha 3 períodos. 3. Ou seja, num parágrafo de 6 ou 7 linhas, 3 períodos, pessoal. 3. Ou seja, 2 pontos finais, né? Um ponto final. Não, desculpe, 3 pontos final, claro, né? Separando cada uma dos períodos, senão seria idiotice minha. Faz isso, pensa dessa forma que fica melhor. Jamais um período muito longo de um parágrafo inteiro. Isso não faz bem para nenhum. 2. Sempre coloco 2, tem problema? Gabriel, problema não. Só tem risco. Risco. Nunca vai haver um problema se você souber articular perfeitamente. Se você conseguir, problema nenhum. O teu texto tem que ser fluido, bem colocado, sem ambiguidades, falta de coesão, falta de tudo.
Ah, Eduardo, eu sou muito bom, eu consigo. Então você está correndo riscos, mas venceu. Eu admito para vocês que é uma tarefa mais difícil. Então, quando você coloca 2 ou 3, aliás, 3 é melhor porque fica mais fácil. Você corre menos risco de falar. Sabe quando aquele sujeito ficou muito longe do objeto lá na frente e fatalmente por causa de predicativos, ele vai acabar te confundindo. Então, você vai lá e coloca um objeto no plural, sendo que não era um sujeito, estava no singular, só que aí tem um predicativo do sujeito que deixou ele com cara de plural. Quer ver? Vou te dar um exemplo clássico. Se eu falar assim, ó, a maioria dos estudantes secundaristas do Brasil, aí o cara vai lá e coloca estão. Mas não é estão. O núcleo do sujeito é lá atrás, a maioria. Mas como ele falou, estudantes secundaristas do Brasil, ou se ele colocasse mais ainda, trabalhadores e empregadores do país, ele tem essa falsa ideia de que vai ter que ter uma concordância com o plural. Mas vai ter que concordar com a palavra maioria que ficou lá atrás. Ou seja, especificamente nesse caso pode ser feito os dois, mas estou dando só um exemplo de que poderia dar problema. No caso da maioria dos estudantes, você pode as duas coisas, tá? Deixa eu deixar bem claro que talvez o Marcelo tenha falado isso para vocês. Eu posso colocar a maioria dos estudantes está errada ou a maioria dos estudantes estão. Ele aceita os dois. Mas não é todo caso que aceita os dois. Se você coloca um outro tipo, vamos supor que você vai colocar assim, né? O Centro de Pesquisas e de Pesquisadores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Opa, esse centro continua sendo singular. Não tem por que você colocou a palavra pesquisadores depois, que você vai lá e coloca estão ou são. Não, centro está, centro é, ou seja, singular. Por isso que eu chamo de perigoso, Andrew, perigoso. Isso não significa que você vai errar. Pode ser que você não erre. Pode ser que você consiga colocar tudo certinho. Você é um cara que volta, lê o seu rascunho direitinho, procura problemas e resolve. Tranquilo. Pode, mas não corra riscos. Tudo bem? Se for isso, tá ok. Valeu, beleza. Se tiver mais dúvidas, vão falando comigo, tá? Então, basicamente, esta aula é para você lembrar que todo parágrafo tem um tópico frasal? Sim. Isso é uma grande verdade. Agora, esses tópicos frasais a gente vai chamar de outras coisas no nosso esquema. Na tua introdução ele chama tese, o teu tópico frasal. O resto é explicação secundária, ou prévia ou pós. Na tua conclusão, o teu tópico frasal a gente vai chamar, no caso da conclusão, qual é a parte principal? O modo meio, que é o centro de onde que vai acontecer a tua solução. O resto é secundário, ou prévio ou pós. Agora, nos seus argumentos, o teu tópico frasal é o teu juízo de valores, a sua constatação da sociedade, que vai ser exemplificada e explicada pelo seu autor e pelos seus dados. Vincula nisso, faz assim, que vai dar certo. Primeiro, dúvidas sobre a minha explicação antes da gente ir para exercícios. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Não. Semana que vem a gente vai falar, peraí, desenvolvimento parágrafo constitui o desdobramento do núcleo frasal, tópico frasal, falei. Exemplos, que ele cita, quais são tipos de exemplos que você pode colocar. Aí, ó, ele coloca dados estatísticos, citação, testemunhos, paralelos, contratos, causas, consequências, definições e blá, blá, blá. São todos os exemplos de que você pode usar para explicar o seu tópico frasal, que eu chamo de juízo de valores. Muito bem. Aí, semana que vem, a gente vai falar sobre coerência. Coerência em dois níveis, coerência tipo 1, coerência tipo 2. Acho que eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, tá? Acho que eu não vou separar, não. Vou falar dos tipos de coerência, externa e interna, e texto e coerência, tudo junto. Semana que vem eu vou dar uma aula inteira sobre coerência. Se tiver dúvidas antes de eu ir para os exercícios, fale comigo. Pelo jeito não tem, beleza? Estou esperando aqui, caso tenha, tá bom? E só confirmando então, lembraram de mais alguém, além de Guilherme, Paulo, Gabriel, Zocal e Mariana? Também pelo jeito não, beleza. Tá bom. Eu tenho 2 exercícios, coisa básica para a gente resolver e pronto, nós estamos terminando. Vamos lá?
Eu vou abrir então, ó, nós estamos no caderno 7, caderno de atividades. O 7 já está aberto, eu acho. Está aqui. Ó, nós vamos ler 2 exercícios. Para quem quiser acompanhar no caderno de vocês, estão com o caderno 7 na mão já? Está na página 283. Vou só fechar aqui, senão vocês vão ver a resposta. Página 283, exercício do módulo 19, tópico frasal. Vamos lá. Olha aí. Jamais, em momento algum, diga que quer ir a um banheiro. Esquisito, né? Dizer isso significa que você quer ir ao encontro do salva-vidas. Aquele que fica na praia de camiseta branca e com a cruz vermelha no peito. Você fala, credo, que isso, velho? Estranho. Quer ir ao banheiro, você vai atrás de salva-vidas, né? É porque é de Portugal. E se for mulher, a salva-vidas atende pelo sugestivo nome de banheira. Olha só, então banheiro e banheira são, no português de Portugal, vocês vão ver já já, é salva-vidas, pessoal. Mesmo que não tenha chuveiro, mesmo que seja um lavabo, todo banheiro chama casa de banho. Deve haver aqui também uma influência moura com as suas casas de banho. Não esquecer que os romanos também estiveram lá, com as suas saunas e termas. No Alcântara Café tem uma belíssima casa de banho masculina. Você já sabe, ir ao banheiro significa ir conversar na praia com o salva-vidas. Mário Prata, dicionário português. É uma brincadeira do Mário Prata sobre isso. Aí você tem, olha aqui, ó, que ele vai, no enunciado, ele coloca certinho o problema. O texto apresenta de forma bem-humorada as diferenças entre a língua portuguesa falada em Portugal e no Brasil. Essas diferenças ocorrem porque a língua... Aí nós temos, vamos lá, vou abrir todas aqui. Aí ele fala, porque a língua é homogênea? Claro que não, né, gente? O cara está deixando diferenças claras, não tem nada a ver com homogeneidade, isso, mas admite variedades temporais, geográficas e sociais? Não. Aí ela não é homogênea, nem admite variedades temporais, geográficas e sociais. Esse problema está do nem, né? O nem é o contrário disso. Variedade temporal, geográfica e social, é só você lembrar sobre os possíveis motivos de haver dialetos diferentes. Pode haver dialeto diferente porque as pessoas moram longe, no caso nós, Portugal e nós, mas também não é só isso. Dialetos diferentes também podem haver por questão temporal. Lembra do você e do vós me ser, que era vossa mercê. Isso é um distanciamento temporal. É uma forma de falar diferente por causa de um tempo. E também pode ser social. Pode ser por causa de tribos. Você tem uma galera que é socialmente econômica alta e uma galera que é socialmente econômica baixa. Ou você tem uma turma que pratica um certo esporte, sei lá, um skatista, e você tem os militares. Eles têm dialetos diferentes. Então, são várias as formas de você deixar uma língua plural, por tempo, por espaço e por características sociais. Ó, o pessoal já está respondendo aqui, letra D, provavelmente. Vamos continuar lá que vocês vão ver que é assim, olha aqui. Depois, homogênea? Não de novo. Ou seja, é formada pelas variedades. Agora, olha aqui, ó. Não é homogênea, ou seja, é formada pelas variedades temporais, geográficas, sociais. Aparentemente perfeito, né? Aqui. Com certeza, essa será a resposta correta. Ó, vamos lá, alternativa D. Está aqui. Então é isso. Uma língua, ela varia de acordo com essas características. Ou seja, os dialetos, lembrando que dialetos são formas diferentes da mesma língua. Elas variam em todas as línguas. No inglês, no português, no italiano, no francês, no árabe. Isso não muda. Por causa de características diferentes. Tempo, espaço e social. Muito bem. Tá aí. Então é por isso que em Portugal existe... E não é só isso não. Tem várias palavras que causam um certo constrangimento. Mesmo eles terem tentado juntar, aquela nova ortografia para juntar, eles fizeram na ortografia, a própria palavra diz. Eles organizaram regras, o código para se aproximar, mas o léxico não dá.
Não dá para você proibir um país de usar a sua palavra e o outro de usar. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala, por exemplo, vestiário, para o lugar onde o time se prepara para entrar e para sair do jogo, e lá eles chamam de balneário. Não pode fazer eles chamarem de vestiário ou a gente chamar de balneário. Isso seria um sacrilégio com a pluralidade da língua. Então, na questão lexical, na questão de vocabulário, não tem como aproximar e nem se deve. Eu acho que seria uma coisa ruim. Se deve aproximar. Agora, mas na questão ortográfica, na questão de uso de acento, uso de hífen e tudo mais, acentos diferencial, aí eles fizeram essa movimentação de 2012 aí para aproximar, que afetou indiretamente vocês, né? Vocês sofreram um pouco, vocês já pegaram as aulas de vocês já com os novos códigos. E para quem estava trabalhando na época, havia até um tempo de tolerância, tá? Você podia colocar acento em ideia, em asteroide, paranoico, até um certo tempo. Depois o vestibular ia ter que cancelar, era até 2012. Começou em 2008, 2009, e aí podia até 2012, depois, daqui para frente não pode mais. Vocês não foram afetados por isso. Vamos lá. Vamos para o segundo exercício agora. Como processar quem não nos representa? Vamos lá. Não somos vândalos e deveríamos ganhar flores. Cidadãos que respeitam as regras são diariamente maltratados por serviços públicos ineficientes. Como processar o prefeito e o governador se nossos impostos não se traduzem no respeito ao cidadão? Como processar um Congresso que se comporta de maneira vil ao manter como deputado, em voto secreto, o presidiário Natan Donadon, condenado a 13 anos por roubo de dinheiro público? Se posso ser multada, e devo ser, caso jogue no chão papel de bala, por que não posso multar o prefeito quando a cidade não funciona? E por que não posso multar o governador se o serviço público me provoca sentimentos de fúria e impotência? Como punir o vandalismo moral do Estado? Pelo voto. Não é suficiente. Deveríamos dispor de instrumentos legais para processar quem abusa do poder contra os eleitores. E esse abuso transcende partidos e ideologias. Então, é uma pessoa, essa Ruth Aquino aqui, está revoltada. E ela acha que apenas o voto não é o bastante para colocar a politicada na linha. Ela acha que deveria haver um veículo mais força, ou seja, processo. O governador não resolveu o problema da saúde, que ele havia prometido? Toma um processo então, vagabundo. Prometeu e não cumpriu. Ou roubou? Pior ainda. Mas isso é um papo para outra hora. Vamos ver o que é o resumo, né? A ideia central, ou seja, uma questão comum, né? Vários vestibulares pedem qual seria a ideia central, qual é o resumo do texto acima. Vamos lá. O texto apresenta como ideia central inúmeros questionamentos e dúvidas que demonstram a falta de informação da autora sobre o modo de punir. É falta de informação da autora? Não, gente. Ela não está tendo falta de informação. Ela sabe muito bem como é o modo de serviço. Ela está indignada, ela não está desinformada. Olha o B. Questionamentos retóricos que refletem a indignação da autora diante dos desmandos de políticos e de instituições públicas contra os cidadãos que não têm como punir os que deviam ser representados. Por enquanto, não vi nada de errado nessa daqui. Acho que está boa. Vamos até as outras. A ideia de que o cidadão não é vândalo, tem que ser bem tratado pelos políticos e pelos servidores públicos. Aqui, ela não está dizendo ser bem tratado, ela está dizendo ser tratado de uma maneira correta. Então, não é só bem tratado, ela não está cobrando. Ei, você político, trate nós que nós somos vândalos bem. Não é isso que ela está pedindo. A discussão de que é pelo voto que podemos punir os políticos e seus partidos, não. Ela está deixando bem claro que não é só o voto o bastante. O problema é esse. Se poderia, mas não dá. Só o voto não dá. A ideia de que os abusos contra os cidadãos que são eleitores correm todos os dias e devem ser punidos. Essa daqui seria uma alternativa que confundiria, né? A ideia de que abusos contra os cidadãos que não são eleitores ocorrem. O problema está aqui, que não são eleitores. Tem nada a ver falar cidadãos que não são eleitores, e cidadãos que são eleitores. Então, esta oração subordinada adjetiva
restritiva está errada. Deveria ser uma oração subordinada a adjetivos explicativas e tirado o não daqui. Aí estaria com bom. Então, provavelmente, já que eu não vi nada de errado na B, deve ser a B. Vamos ver se é por aí. Pronto, correto. Ó. Alternativa B, onde ela simplesmente cobra o que deve ser feito dos desmandos. Né? Desmando significa abuso, né? Tá aí. Ó, esse aqui seria o exercício e agora os próximos são exercícios extra. Tudo bem. Muito bem, pessoal. Voltando, quero saber se restou dúvida, tanto quanto exercícios, tanto quanto conteúdo falamos sobre, não falamos só sobre tópico frasal, né? Eu expliquei que o tópico frasal é um conceito que pode ser melhorado, vai. Tópico frasal, ele não é só isso. Ele pode ser chamado de tese, quando ele está no parágrafo da introdução, pode ser chamado de modo meio, no parágrafo de conclusão, e aí sim, nos de argumentação, é quando você se expressa claramente sobre o problema e que depois você tem a obrigação de explicar de maneira dissertativa, com dados e com citação. Tá? Ah, e nunca se esqueça, citação precisa ser sempre comentada, tá? Alguns se esquecem, você não pode simplesmente jogar a citação e já partir para o próximo parágrafo. Sempre tem uma explicação. Isso mostra que, o autor advoga que, esse autor defende a ideia que, e explique mais um pouquinho. Por que você colocou aquele autor lá? E a frase do autor é o tópico frasal? Não. Você não deve colocar como central no seu argumento a frase do autor. O autor, ele é uma argumentação, não, uma argumentação não, ele é um embasamento do teu tópico frasal. Ele é para ilustrar a tua ideia. Você é o maestro da história toda. O autor está lá para te ajudar a convencer, mas quem convence é você. O tópico frasal tem que ser seu. O autor está lá para ilustrar o que você quer dizer. Não se esqueça disso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Estou aberto a dúvida. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Muito bem. Vou tirar minha cabeça daqui e colocar vocês. Pronto. E aí? Ninguém abre câmera nessa turma, né? Pessoal, eu recebi um WhatsApp ontem, muito bonitinho, eu vou ler para vocês, olha aqui, ó. Talvez vocês tenham recebido também. Foi o pessoal do SESI que mandou. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Caramba, cadê? Só quanto porque... Não é o poema do Neymar? Não, não foi poema de Neymar, porcaria nenhuma. Caramba, cadê? Você viu a mensagem lá no grupo, Eduardo? Ainda não. Deixa eu ver. Eu vou mostrar a coisa. Aqui, ó. Aqui. Não deixe seu professor sozinho. Ligue a câmera, participe, mostre que você está com ele e por ele. Campanha de conscientização. É Negativo, irmão, negativo. Aqui, ó. Nossa, Eduardo. Aí, ó, tá vendo? Esse post, nada mais, nada menos que professores que estão dando aula como eu, que estão, assim, cansados de dar aula olhando para a própria imagem e vendo as fotinhas de vocês. Aí, ó. Eu sou obrigado a ver 1, 2, 3, 4 fotos do Neymar. Aí. Olha a foto do pai, olha a foto do pai. Pelo menos. Nem contar, são 5, ó, cabeça. Ah, não, agora tem mais um. É que estava tampado aqui pelo meu negócio aqui. Estava tampando com o meu negócio que vocês não veem. Ou seja, eu fico aqui lecionando para o Diego Zanussi com um trator. O Lucas Dias faz questão de colocar o Neymar com o Michel Temer ainda, cara. É brincadeira. Pô, meus dois Qual o ídolos. problema de um trator? Nada não. É só para falar assim, é uma coisa muito fria, né? Em vez de estar você ali mostrando que você está interessado na minha aula, tem um trator. Trator, porque a Ana Paula tem medo de trator. E você tem medo do Neymar? E aí, ó, o Bonfim pelo menos coloca a foto dele tocando uma bateria lá, que é a coisa que ele gosta de fazer. Então, Eduardo. aí, então, tá vendo? Ninguém abre a câmera e fica essa aula assim, essa frieza, essa sala de aula que o professor não tem mais aquele contato necessário de saber que o aluno está lá, concordando com ele, está com ele e tudo mais. E ó, não são só vocês não. Essa é uma... A aluna já está falando que eu sou dramático. Mas não é verdade. Isso significa uma frieza que se fosse para trabalhar assim
para sempre, ia ser uma coisa que muitos professores, eu acho que eu também, não ia gostar não. Eu só continuo feliz da vida porque eu sei que logo, logo nós vamos estar na sala de aula de novo. Mas, cara, trabalhar assim não é fácil não. Dentro dessa sala aqui, sozinho e falando para uma tela. Ou quando eu estou dando aula, agora vocês estão com o microfone mais ligado e participando, que agora é o final. Mas quando eu estou falando, a impressão que dá, toda hora eu tenho que conferir aqui embaixo para ver se eu não caí da internet, porque a impressão que dá é que eu estou falando sozinho, cara, é sério. É muito ruim. O que foi, Luma? Você falou, Eduardo, aí? Bendito seja o petróleo que foi extraído para fazer o diesel que abasteceu o caminhão e que levou o concreto para o hospital onde Neymar nasceu. Pelo amor de Deus. Amém. Amém. Você acha? A Luma está perguntando, você acha que volta no mês que vem para aulas presenciais? Ô Luma, eu vi aquele Rocieli, aquele secretário do Estado de São Paulo de Educação, falando ontem que os municípios têm autonomia para estender para frente aquele 5 de outubro lá, 5 ou 7 de outubro. Para trás, não. Então, se eu não me engano, vai ser o seguinte, as escolas podem abrir com autonomia um tipo de reforço, uma coisa assim. O que seria isso? Sei lá, não sei ainda como é que vai ser, mas aula presencial, não. E esse reforço eu não sei como é. E aí, oficialmente, o Estado de São Paulo, 5 ou 7 de outubro, que voltaria, que tiraram aquele 8 de setembro. E claro, isso se ainda estiver o Estado na cor amarela. Eu acho que vai estar. Eu estou com fé que nós vamos para a cor amarela, a nossa região é uma das poucas, tem umas 4 regiões que estão laranjadas, uma delas a nossa, a maioria está amarelo, e vermelho acho que só tinha 2. Eu tenho esperança que em outubro a gente volta, Luma. E já conversei com a Adriana sobre o curso de redação. Eu acho extremamente importante que o curso de redação seja dado presencial. Então, a gente vai ter que jogar o curso de redação para outubro, novembro, ou, quem sabe, até novembro, dezembro. Para vocês é até bom. Por quê? Porque vocês vão ficar mais perto do Enem com o curso. O Enem é janeiro. Então, já conversamos, eu fui na semana passada quando eu fui entregar as provas, já conversamos sobre isso. Então, já estamos mais ou menos... cara, já pensou o curso de redação online assim? Não ia funcionar tão bem. O legal é você... Eu tava até pensando nisso também, Eduardo, porque tipo, você... O legal é dar a devolutiva. Então, você entregava as redações e ela perguntar que não ia dar certo não. Exatamente. Então, eu estou pensando e estou torcendo para que a gente tenha outubro, para que consiga colocar pelo menos o curso de redação para presencial. Aí, claro, a gente vai ter que ver, talvez, eu ainda não pensei direito, mas talvez a gente coloque no auditório, lá no teatro, para ficar longe um do outro, para vocês terem distanciamento. Não teria problema. Era só ter a tela, né? Uma tela com PowerPoint, que dá para colocar lá, que a gente já fez isso, então tranquilo. E aí eu daria, mas eu ainda nem falei com a Adriana sobre isso. Isso tudo vai depender de quantos alunos vão ter. Vamos supor que a gente seja igual ao ano passado, né? Que o terceiro vai em peso e que tem alguns alunos do segundo e alguns do primeiro. Então, precisa ser no auditório, não vai caber... O duro de lá é que não tem lugar de escrever, né? Aí vocês teriam que dar uma improvisada ali, colocar aquelas pranchetas, alguma coisa. Mas isso é o menor dos problemas. Aí a gente estaria mais tranquilo colocando as aulas lá. Hoje, né, eu vou na escola, já vou até sugerir. Adriano, se caso a gente for colocar presencial e tiver muito aluno, não cabe ali no nosso audiovisual ali, na sala de mídia, então a gente põe no auditório. E provavelmente vai ser noturno, igual ano passado também, porque senão eu não consigo atender vocês. Beleza? Então, só para deixar isso claro. Beleza, pessoal que não tem dúvida para falar comigo sobre a matéria de hoje, estou dispensando, pode ir. Eu vou até parar a gravação agora, porque senão eu esqueço. Da outra aula eu esqueci, pessoal. Eu deixei gravando e fui. Saí, fui lá pegar um café para mim e deixei gravando 10, 11 minutos.